Como consolar alguém que está de luto ou sofreu um trauma recente? Você já teve essa situação de que alguém próximo a você perde alguém ou sofre um evento traumático e você não sabe o que fazer nem como agir? Ou você até tenta conversar alguma coisa, mas depois se arrepende e fala: Nossa, eu não devia ter falado isso. Ou então até se afasta da pessoa por medo de não saber o que falar? Esse vídeo é para você. Eu sou Andressa Juliane, médica e terapeuta, e ajudo pessoas a tratarem as suas questões mentais e também a construírem a sua personalidade. Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e curtir esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Bom, a primeira coisa para consolar alguém é que eu preciso ter um desejo genuíno de tornar a vida dessa pessoa amável. Eu quero começar indicando aqui o livro Tornar a Vida Amável, do Francisco Fausto. É um livro, assim, incrível e eu usei bastante para fazer essa aula. Então, essa reflexão de tornar a vida do outro amável, nesse momento específico de sofrimento, é muito importante. Por quê? Eu tenho que refletir que essa pessoa já está sofrendo o suficiente. E eu não posso piorar as coisas. Se eu não posso ajudar, que pelo menos eu não atrapalhe. Então, eu não posso chegar com um olhar julgador de que ela está sofrendo mais ou menos do que deveria, que ela está chorando mais ou menos do que eu acho que ela deveria chorar, que essa atitude ou aquela está incorreta, claro, né, dentro dos limites, a gente vai falar disso mais na frente, mas eu preciso ter um olhar de acolhimento e não de crítica. Isso parece meio óbvio, mas vocês vão entender que não é óbvio não, tá? Ao decorrer do vídeo, eu vou passar técnicas e atitudes que você vai fazer de forma imediata para poder consolar alguém, hoje mesmo, se você precisar. Mas antes, eu queria refletir sobre algumas atitudes que nós precisamos ter todos os dias para nos tornarmos alguém capaz de consolar. E a primeira dessas atitudes é deixar o hábito de falar mal das pessoas. Eu sei que parece muito moralista essa ideia, mas não é. À medida que eu falo, que eu tenho o hábito de falar mal das pessoas, uma coisa acontece comigo. Eu me dessensibilizo sobre aquela pessoa e eu desumanizo ela aqui na minha mente. Como que isso acontece, né? Vamos supor que eu tenho que 2 pessoas são amigas, né, a Ana e a Maria. Elas são super amigas, fazem tudo junto, enfim. Só que a Ana, ela tem o hábito de falar mal da Maria. Então, enquanto a Maria tá na frente, tá tudo certo, mas quando ela sai, a Ana: "Nossa, a Maria, ela é uma ótima pessoa, né, mas, ai, eu acho ela muito entrona, eu acho ela muito inadequada, ela é muito inserida ali nas conversas dos outros e tal". Ah, eu adoro a Maria, mas assim, você já percebeu como que ela é brega, como que ela é esquisita, enfim. Então, aos poucos, a Ana vai construindo esse hábito de sempre falar mal da sua amiga, inclusive para outros amigos. Isso, pouco a pouco, dentro da Ana, vai formando uma visão muito deturpada da Maria. E vai fazendo com que ela não consiga ver as reais necessidades da Maria. Vai fazendo com que ela desumanize o rosto ali da Maria, aquilo que ela precisa naquele momento. Então vamos supor que a Maria um dia perca a sua mãe, que a mãe da Maria morre no acidente, e aí a Ana vai tentar consolar. Só que o coração dela tá tão duro, amargurado, invejoso, orgulhoso, de tão mal que ela já falou da Maria, que ela não consegue, ela fala qualquer coisa, ela fala assim: "Ai, Maria, Deus quis assim, né, tá tudo certo, foi bom que a sua mãe não sofreu", enfim, né, as pessoas falam isso com tanta frequência, né, e tudo. Aí a Maria fica, assim, chocada, porque ela esperava um consolo de fato, ela esperava amor da Ana. Só que a Ana não conseguiu dar. E ela não conseguiu dar simplesmente porque é uma limitação dela, mas porque ela escolheu vários dias agir dessa forma, de falar mal da Maria pelas costas.
Então, esse é um hábito que nós precisamos realmente refletir como é necessário que nós não tenhamos ele na nossa vida. Porque à medida que que as nossas pessoas próximas ali precisam de nós, eles precisam de nós com o olhar mais amoroso possível para eles. Então, essas frases, por exemplo, que a Ana falou de que: "Ah, foi assim, Deus quis assim", vai gerar na Maria certa revolta. "Nossa, Deus quis assim, e por que comigo, né? Nossa, eu sou tão nova, Deus quis tirar a minha mãe, que coisa terrível, né, e tudo, assim, ah, foi bom que ela não sofreu. Nossa, e como eu tô sofrendo, eu sei lá se ela não sofreu, ninguém sabe, ninguém estava na hora do acidente". Então, assim, são frases muito ruins. E aqui já fica a nossa primeira dica. Deus quis assim, pelo menos não sofreu, não é uma coisa que consola ninguém. Então a gente vai procurar não falar essas palavras. Tudo bem se você já falou para alguém, foi na melhor das intenções, mas eu tô aqui, tentando te ensinar o melhor, para que você realmente console efetivamente, tá bem? Então, esse hábito de falar mal das pessoas, a gente vai precisar, tirar da nossa vida. E é muito difícil, porque é um hábito, assim, do nosso país, falar mal das pessoas, especialmente quando elas estão, fora, né, do ambiente. E mais ainda, é costume nosso falar mal disfarçado de comentário e disfarçado de uma virtude, porque primeiro o elogio, como a Ana falou, né: "Ai, a Maria é ótima, super generosa", mas, né, mas, esse mas depois, né, é uma erva daninha. Quantas vezes na minha vida que falar mal das pessoas já me trouxe, assim, prejuízos terríveis. E eu percebi o quanto isso desensibilizava a minha visão para com as pessoas. Claro, né, eu tenho uma habilidade de escuta, desde sempre, isso eu nasci com isso, né. Mas eu percebi que essa habilidade melhorou muito mais, que a minha capacidade de consolo é muito maior depois que eu coloquei esse propósito na minha vida, que não é fácil, a gente cai, mas é importante levantar e tentar de novo, e eu vou colocar isso, assim, como propósito. Então, assim, eh, não é verdade que temos muita facilidade para descobrir defeitos naquelas pessoas cujas virtudes nos humilham? Então a gente precisa realmente refletir, né, se esse falar mal dos outros não é uma inveja disfarçada de algo ali, né, que essa pessoa é muito boa em certa área que eu não sou, então para poder limpar ali a minha consciência, eu vou falar mal dela para poder conseguir lidar com isso, ela consegue fazer coisas que eu não consigo. Então, um remédio para isso é, nós precisamos sempre refletir sobre as qualidades e virtudes das pessoas que nos circundam, né. Então, eu preciso sempre refletir, né, quando vier ali a vontade de falar mal de alguém, eu preciso refletir sobre as qualidades e virtudes dessa pessoa, o que nela tem que eu admiro, o que nela tem que me falta talvez, e sempre fazer esse exercício, eu vou ficar cada vez mais sensível ao outro e com mais capacidade de consolo, porque eu estou mais aberta aí à necessidade da outras pessoas. Outra coisa, super importante é que você precisa mesmo ter a capacidade de corrigir o outro. Eu não estou falando aqui de uma correção imediata, no dia que aconteceu ali, ou nos dias muito próximos ao luto e ao trauma. Mas entenda, se uma pessoa perdeu a mãe, por exemplo, e tem 2 semanas que ela está sem levantar da cama, sem tomar banho, sem fazer nada, assim, ou então tá pensando em morrer. Aconteceu um trauma com ela e ela tá pensando em, sei lá, se vingar da forma pior possível, né. Muita gente tem a falsa ideia de que: "Ai, eu vou deixar ela sofrer, essa pessoa sofrer como ela precisa", né. E aí isso disfarçado de virtude, que eu estou respeitando o espaço, que eu estou respeitando a vontade daquela pessoa, e não é verdade. A gente não está respeitando, na verdade, nós não estamos sendo, honestos o suficiente para corrigir aquilo que precisa. Então a correção é uma forma de amor. E às vezes a gente deixa de corrigir só para não ficar mal ali com a pessoa, só para poder ficar bem. E no final, quando a gente não corrige, para não ter assim, eh
rusgas ali com a pessoa, nós estamos pensando mais em nós, no nosso bem-estar, do que no bem-estar da pessoa. Então, dadas as circunstâncias, se essa pessoa está fazendo um mal a ela, é nossa função corrigir, tá? Eu não estou falando ali, nos dias imediatos pós-trauma e luto, mas eu estou falando nos dias sequenciais. Nós precisamos ter a coragem de corrigir aquilo que fará mal a outra pessoa. E isso é muito importante. Muitas pessoas acham que se você tiver esse hábito, as pessoas vão se afastar, mas não. Quem está vulnerável precisa de sinceridade, amor e direcionamento. Então, quanto mais nós queremos o bem de fato dessa pessoa, mais é possível que ela se aproxime de nós, porque ela vai ver que é um amor genuíno, tá? Claro que o contrário pode acontecer também, mas não é a regra. Aí nós podemos falar assim: ah, mas eu não tenho tempo para ficar consolando os outros, eu tenho as minhas coisas, eu tenho, enfim, meu trabalho, minha família, né? Infelizmente, gente, isso é desculpa, né? Porque quando nós queremos, nós arranjamos um tempo para qualquer coisa, né? Para sair, enfim. Isso precisa ser uma prioridade na nossa vida, né. Então, no início, quando a gente se dispõe, né, pelas pessoas, é uma coisa meio artificial mesmo. Então a gente, por exemplo, é bom eu marcar na minha agenda, né. Ah, uma vez por semana eu vou mandar mensagem para algum amigo ou algum amigo, perguntando como essa pessoa está, principalmente aquela pessoa que sofreu algo recentemente. Então, eu não vou mandar uma mensagem assim, de forma prática, né, eu não vou mandar aquela mensagem assim: "Oi fulano, tudo bem? Como é que você tá?". Você pode até mandar, mas você precisa ser o mais específico possível, né. Então, para falar com qualquer amigo sobre essa aproximação, então: "Ó, oi fulano, tudo bem? Como é que tá aquela questão com seu filho na escola que você me contou, tudo certo? Oi fulano, deu certo aquela questão na casa que você queria comprar, que você queria arrumar e tudo. Eh, oi, você está precisando de alguma ajuda em relação ao cuidado aí com a sua mãe que você tá dispensando a ela, você precisa da minha ajuda em algum ponto? Então, assim, nós precisamos direcionar a conversa. "Oi fulano, tudo bem? Como é que você tá?". Normalmente todo mundo vai responder que tá bem, tá. Então nós precisamos ser específicos. Enquanto mais próximos, mais específicos nós conseguimos ser, tá bom. Então agora vamos falar de situações aqui. Por exemplo, eh, o melhor começo para poder se aproximar de alguém pode ser se abrir, né. Então, às vezes, é bom que nós contemos alguma vulnerabilidade nossa ou alguma história da nossa vida para que o outro se sinta ali à vontade para poder falar dele, né. Só que, pode ser que ele não se sinta, e nós precisamos estar prontos para isso. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco. Então, assim, vamos supor que você que um amigo seu ou que um familiar acabou de perder alguém muito próximo. O que que seria bacana para você falar? Ou por uma mensagem, ou uma ligação que você viu da pessoa e tudo. Hoje em dia é WhatsApp, né, tudo. É assim: "Fulano, eu soube do que aconteceu. Eu sinto muito mesmo, meus sentimentos. Eu não tenho nem ideia de como você está se sentindo, mas eu quero aqui me colocar à disposição para o que você precisar". Aí, se você tiver uma religião, se você for religioso, você vai dizer assim: "Olha, eu estou rezando barra orando por você". E pronto. No momento imediato, o que é adequado para você falar é isso, tá? Não fala muito mais coisa. A gente precisa, nesse momento, né, ser o mais breve e o mais objetivo possível. Vamos pegar outra situação, se a pessoa sofreu um trauma recente, por exemplo, um acidente, um assalto ou alguma coisa mais grave, enfim, né. E aí você precisa falar algo, né, precisa se manifestar ali que você está presente. Você vai falar assim: fulano, eu soube do que aconteceu, eu fico muito aliviado que você esteja aqui, né, e eu estou aqui à disposição para o que você precisar", né. Eu acho que é uma ótima coisa para você poder falar, tá. Agradecer por aquela pessoa estar bem e estar ali, e se colocar à disposição de tudo, né. Então, assim, é um ponto importante.
Agora, por exemplo, numa situação de velório, né, você já mandou a mensagem inicial, você já conversou e você foi no velório, daquele ente querido da pessoa. Então você vai chegar, vai dar um abraço na pessoa e pode repetir aquele início ali que a gente colocou na mensagem. Você vai dar um abraço na pessoa, enfim, e vai falar: "Nossa, eu não tenho nem ideia do que você está sentindo, de como você está. Eu tô aqui para o que você precisar, tá bem?". E aí você vai esperar. Se a pessoa estiver tranquila, se ela estiver disposta a conversar, ela vai começar uma conversa. Se ela não estiver disposta, você também não vai puxar falando assim: "Nossa, era uma pessoa maravilhosa", enfim, né. Em alguns pontos você pode puxar sim, mas eu tô falando num cumprimento inicial. No cumprimento inicial você precisa sentir se aquela pessoa tá querendo falar ou não. Porque as pessoas processam o luto de forma diferente. Então tem gente que precisa falar, que quer falar sobre a vida da pessoa, quer falar o que você acha, daquela pessoa falecida, né, enfim. E tem gente que prefere ficar em silêncio, então você vai sentir. Se você viu que a pessoa quer conversar, que ela fala coisas de volta, que ela pergunta coisas de volta, que ela fala: "Nossa, pois é e tal, meu pai, ele era tão bom, enfim, ele gostava tanto da gente, é tão difícil". Aí você vai puxando, né, os assuntos. Agora se você sente que não, você só vai ficar em silêncio, tá bom? Então você precisa muito, lembre, né, tornar a vida dessa pessoa amável. Outra coisa também, que eu acho muito boa em velório, é você fornecer ajuda prática, tá? Se você fornecer uma ajuda prática para alguém enlutado, essa pessoa nunca vai esquecer de você, porque uma coisa que perpassa ali o luto são as burocracias. Então essa pessoa, ela não tem nem tempo de viver aquilo que ela precisa viver, porque ela precisa, fazer certidões, liberar coisa de cemitério, coisa da prefeitura. Dá alguma coisa para comer para os parentes que estão vindo, precisa cuidar da limpeza do local, precisa fazer vários ajustes, questões financeiras, enfim. Então, ofereça ajuda prática. Então, não é falar qualquer coisa: "Eu tô aqui", é: "Fulano, você tá precisando de alguma ajuda prática da minha parte? Você precisa que eu limpe algo? Você precisa que eu consiga alguma coisa para alguém comer? Eu tô com um carro aqui, você quer que eu vá buscar algo, que eu resolva algo para você?". Isso é muito importante. Às vezes a pessoa não conseguiu raciocinar que ela precisa dar conta de outras coisas, e você oferece essa ajuda, isso é, assim, incrível. Então, num velório, eu recomendo fortemente que você faça isso, tá. Então, assim, outra coisa também, os os dias após a perda, né, eles são mais complicados, porque no início, quando as coisas acontecem, tá todo mundo ali em volta, né, da pessoa. Nos primeiros dias, no velório, enfim, né. No pós-imediato do acontecimento difícil, mas os dias subsequentes, ou seja, ali, uma semana, 2 semanas, um mês depois que tudo acontece, essa pessoa costuma ficar muito sozinha e é o mais difícil possível, porque a rotina volta, as coisas voltam para a realidade e aí tudo se torna muito mais pesado. Então eu aconselho fortemente que durante ali depois de uma 2 semanas, você, pelo menos uma vez por semana, mande mensagem para essa pessoa. E mande mensagem específica, por exemplo: "Fulano, terça e quarta à tarde eu tô de folga, tá bem? Então se você tiver confortável, se você quiser, eu posso passar aí na sua casa, ou se você quiser sair para tomar um café ou vir aqui em casa, tá, eu tô disponível, terça e quarta à tarde". Então dê direcionamentos, porque acredite em mim, não é bom que você dê mais uma função para uma pessoa que está sofrendo. Que é isso? É falar assim: "Fulano, se precisar eu tô aqui, tá? E eu tô esperando você me falar aí qual dia que você pode para eu poder passar aí". Gente, essa pessoa ela não tem cabeça para nada. Então é muito ruim a gente dar outra incumbência para ela de: "Ah, o dia que ela estiver bem, você tem que me ligar, tá, para eu poder passar aí". Não, você tem que dar coisas específicas, dias específicos que ou ajudas específicas que você pode dar para ela. Então, sei lá, às vezes você sabe mexer com essas coisas burocráticas, às vezes você já passou por algo parecido, então ofereça ajuda específica para a pessoa. Não dê mais
funções para ela, tá, o que ela menos precisa é isso. Então assim, eh, quando a gente quer quando a gente quer ajudar alguém, a gente precisa também estar muito sensível ao que essa pessoa precisa no momento. Por exemplo, alguém que sofreu um trauma, pode ser que a pessoa não queira falar disso, tá. E a gente precisa entender muito que não é sobre nós, é sobre a pessoa. Então, eu vou oferecer a minha ajuda, pode ser que essa pessoa não responda o meu WhatsApp, pode ser que essa pessoa não queira falar sobre, pode ser que essa pessoa nunca vá falar sobre isso comigo, mas eu preciso me prontificar e estar pronta para receber o silêncio de resposta. É isso que é uma pessoa madura e capaz de ouvir. Então, assim, eu não vou ficar super chateada, nossa, eu ofereci ajuda e fulano nem me respondeu. E fulano, nossa, eu fui lá, quando a mãe de fulano morreu, eu fui lá e fiz tudo. E hoje em dia fulano nem aí. Gente, né? Por favor, não é hora da gente olhar para nós. Nesse momento, assim, é péssimo. A gente ficar olhando para nós e querer agradecimentos e querer louros. Não, aqui é impossível ser alguém com que os outros podem contar, sendo uma pessoa muito mesquinha e autocentrada. Então nós precisamos refletir sobre, tá? E eu tô falando isso porque eu com certeza já fui assim várias vezes na minha vida e é uma coisa que atrapalha muito. Então, assim, eu estou preparada para qualquer resposta dessa pessoa, visto que ela está num momento vulnerável e eu não vou me afetar com isso, tá? Eu só vou oferecer ajuda nesse momento. Então, assim, um ponto bom, né? Falar assim, oi, fulano, tudo bem? Então, você quer falar sobre? Você quer conversar sobre? Às vezes você nem precisa perguntar, a pessoa já vem falando, né? Mas se ela falar assim, ah, eu não queria falar. Tudo bem. Ou então se você começa a ver que ela tá com umas respostas meio monossilábicas, assim, ou só respondendo o que você pergunta. "É, foi. Ah, tô bem, tudo certo". Então você vai encerrar. A pessoa não quer falar, fica quieto, né, fica quieto, não responde de volta, tá. Ou então, por exemplo, ela fala: "Nossa, eu não queria falar". Então é bacana se perguntar, assim: "E você quer falar de outras coisas? Você quer, enfim, você quer distrair, conversar sobre outros assuntos? Eu tô aqui para poder fazer o que for melhor, mas eu tô aqui também para ficar do seu lado em silêncio, tá bem?". Uma vez eu era pequena assim, eu tinha uns 12 anos, e aí a avó da minha amiga morreu. E aí eu falei: "Meu Deus do céu". Eu tinha ido a poucos velórios na vida, né. Só que, pelo meu temperamento e pela forma como eu funciono, eu sou uma pessoa que tem facilidade de escutar os outros, né, e de fazer amigos também. Então, eu fui até o velório, abracei essa minha amiga e óbvio, né, gente, 12 anos, nem repertório nenhum, eu não sabia consolar ninguém. Mas aí eu fiquei segurando a mão dela, em silêncio completo, por muito tempo, né. Eu acho que eu e minha mãe passamos a noite nesse velório. E toda hora ela vinha, voltava e segurava a minha mão, toda hora ela vinha, voltava e segurava a minha mão. E aí naquele momento eu percebi que ela não queria conversar, tanto que quem vinha tentar conversar com ela tipo dava um jeito de encerrar o assunto. Ela só queria ficar em paz, mas ela precisava da presença. E aqui que eu digo que nós precisamos muito valorizar o silêncio. O silêncio tem um poder transformador e às vezes a gente menospreza. Então, se você não tem facilidade de falar, se você tem vergonha de consolar, se você, enfim, mas você quer ajudar, presença e silêncio. Fica ali, ali por perto, né? Fica ali. A sua presença, ela vai fazer muita diferença. Ela pode ser, inclusive, o que a pessoa precisa no momento. Então, não fique se sentindo mal por você não saber conversar muito, não saber falar. Às vezes, só uma presença silenciosa é, assim, transformador e fundamental, tá? Então, os primeiros as primeiras coisas que eu queria falar com vocês aqui estão ditas, né, enfim. Ah, tá, e sobre os dias subsequentes, anotei aqui, lembrei. Os dias subsequentes, como são mais difíceis e de mais solidão, pode ser que a pessoa deprima, tá? Então você precisa cuidar disso, tá. Você precisa, por exemplo, se você nota que a pessoa está muito deprimida, o que que você pode fazer? Você pode falar com um familiar, né, ou você pode perguntar para a pessoa: "Fulano, você está comendo?", né.
Você precisa que eu vá ao supermercado para você? Porque é muito difícil ir ao supermercado quando você está sofrendo muito. Vira, assim, a última das prioridades, tá. Você precisa que eu faça uma comida? Se você souber fazer comida, comida é uma ótima forma de amar, tá. Ou então, assim, você fez uma comida na sua casa, leva uma marmitinha para essa pessoa, porque pode ser, principalmente se ela mora sozinha, pode estar sendo muito difícil dela fazer comida nesse momento, né. Então esse eu acho um ponto importante, né. Você estar sensível às necessidades dos dias subsequentes, né. Se você vê que ela está deprimindo, que ela está com um discurso meio negativo, o que que é isso? É: "Ah, será que vale a pena mesmo viver? Nossa, às vezes eu penso, assim, que eu não vou conseguir viver mais depois disso". Ou então assim: "Nossa, eu não estou enxergando muita luz aqui depois disso". Então você já viu que liga um alerta aí. Fala, né, ou você vai falar com um familiar, ou então você vai falar assim: "Nossa, será que não era bom você procurar um profissional?", né. Se tiver ao seu alcance, sei lá, pagar uma consulta, se não tiver, tudo bem, você pode falar com ela: "Ah, eu acho que no posto de saúde, quem sabe, né, pode ter uma consulta, você não acha que era bom você consultar? Posso ir lá com você, eu posso tentar agendar para você", enfim, né. Existem formas de procurar ajuda profissional. Então fique atento a isso, tá bem. Então, nós precisamos servir as pessoas com elegância. O que que é servir com elegância, né. Não é, ai, 300 regras de etiqueta, não. É servir, assim, de forma discreta, né, não sair também fazendo tudo na casa da pessoa sem a pessoa pedir ou incomodando ela, não. Mas servir de forma discreta e sempre se adiantar às necessidades da pessoa. Por exemplo, se levar uma marmita lá, é se adiantar. Ela não te pediu nada, ela nem sabe que ela nem tá pensando que ela precisa comer, mas você se adiantou. E isso é muito, muito, muito importante. E na questão, por exemplo, de você que não tem muita habilidade de fala e de silêncio, que você só vai oferecer mesmo o silêncio e a presença, não fica com medo de silêncio. Eu sei que o silêncio às vezes parece perturbador, e aí que você não vai saber o que falar, o que fazer, mas aprenda a conviver com o silêncio. Nem sempre o silêncio é ruim, e você também não precisa falar o tempo todo para preencher os espaços vagos ali na conversa de silêncio, tá. Experimenta isso, o silêncio ele não é um inimigo, pelo contrário, né. Outra coisa também que eu queria deixar aqui, é você não falar sobre aquilo que você não sabe. Porque, como eu dizia, pode ser que essa pessoa ela deprima, né, ou que ela adquira um outro transtorno mental. Então, você não vai ficar falando para ela: "Ah, não faça isso não, fulano tomou remédio e aí fulano ficou dependente", ou então: "Toma esse remédio aqui que eu tomo, né, vai te fazer bem", enfim. Ou então assim: "Ah não, isso aí é falta de Deus, você está precisando ir na igreja e tudo". Não que seja ruim dizer para uma pessoa frequentar uma igreja, frequentar buscar um consolo espiritual, pelo contrário, né. Mas assim, não fala daquilo que você não sabe. Talvez a pessoa precisa procurar um remédio, a pessoa precisa procurar um profissional. Ela precisa e cada pessoa sofre de forma diferente. Então não vai falar com ela assim: "Ai, eu passei por isso e eu não precisei de nada". Gente, isso é muito ruim, tá. Então é outro ponto aqui que eu deixo bem claro para vocês. Então, sempre aconselhar a pessoa a pedir ajuda a quem sabe manejar aquela situação, tá bem? Então, eu acho que é isso, né. Eu queria te lembrar de novo para poder se inscrever no canal, e queria que você comentasse aqui para mim se em que você tem dificuldade em consolar, que eu posso te ajudar, assim, respondendo aqui os comentários, tá. Não se esquece de curtir esse vídeo, me seguir lá nas redes sociais e se você precisa de ajuda, o meu link da consulta tá aqui na bio, tá bem. Então, eu espero muito ter ajudado você com essas reflexões, com essas dicas também práticas sobre o consolo, e eu espero de verdade que isso seja um propósito importante na sua vida, porque muito além dos benefícios que você vai ter para você, que é ser uma pessoa, né, que as pessoas procuram, que elas contam, que jamais vai estar sozinha, porque você tem algo a oferecer. Além disso tudo, né, saber consolar é uma virtude muito grande. É algo que nos engrandece, é algo que nos preenche, que nos deixa, assim, com a alma grande. E eu tenho certeza que isso vai te fazer muito bem, né, e vai fazer muito bem a outras pessoas também.
É isso, até semana que vem com o nosso próximo vídeo.